Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam todas e todos bem-vindos a esta solenidade que, em razão dos protocolos de saúde, será realizada de modo semipresencial. Solicitamos aos presentes neste auditório que mantenham os respectivos aparelhos celulares no modo silencioso ou desligados e aos que participam por webconferência permitam-nos duas recomendações: manter desativado o microfone no painel da plataforma digital e permanecerem sentados durante a execução dos hinos nacional e do Paraná. Neste momento, damos início à solenidade de posse do diretor e da vice-diretora do Foro da Seção Judiciária do Estado do Paraná. Compõe a mesa presencial desta solenidade as seguintes autoridades: o excelentíssimo senhor desembargador federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região; o excelentíssimo senhor juiz federal Rodrigo Cravetes, diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná; o excelentíssimo senhor juiz federal José Antônio Savares e a excelentíssima senhora juíza federal Anne Carina Stipe Amador Costa. Também está presente neste auditório o juiz federal Fábio Vitório Matiello, diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. Registramos também, compondo a mesa por meio da plataforma virtual, as seguintes autoridades: excelentíssimo senhor ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal; excelentíssimo senhor ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça; presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desembargador José Laurindo de Souza Neto; o excelentíssimo senhor desembargador Tito Campos de Paula, presidente do TRE; procuradora-geral do Estado do Paraná, excelentíssima senhora Letícia Ferreira da Silva, representando nessa oportunidade o governador do Estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior; o excelentíssimo senhor desembargador Célio Horst Valdraff, vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região; o excelentíssimo senhor juiz federal Alcides Vettorazzi, diretor do Foro da Seção Judiciária de Santa Catarina; o excelentíssimo senhor presidente Cássio Lisandro Teles, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná; presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, excelentíssimo senhor juiz federal Eduardo André Brandão; presidente da Associação dos Juízes Federais do Estado de Santa Catarina, excelentíssimo senhor juiz federal Antônio Fernando Schenkel do Amaral e Silva; o excelentíssimo senhor juiz federal André Vasilevski Duchak, presidente da Associação Paranaense dos Juízes Federais; a procuradora-chefe da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, procurador-chefe da 4ª Região, Procuradoria Regional da República, Marcelo Berkhausen; delegado da Polícia Federal, Omar Gabriel Rajmussi, superintendente regional da Polícia Federal no Paraná; e ainda a procuradora-chefe do Ministério Público Federal no Paraná, excelentíssima senhora Paula Cristina Contitá. Agradecemos ainda a honrosa presença e participação dos excelentíssimos senhores desembargador federal Fernando Quadros da Silva, vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e do excelentíssimo senhor desembargador federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, corregedor regional da Justiça Federal da 4ª Região, que não fossem as restrições sanitárias próprias deste momento excepcional, determinando as medidas de distanciamento, teriam assento nesta mesa. Por fim, agradecemos ainda aos familiares dos empossandos que prestigiam esse evento, bem como a participação das excelentíssimas senhoras e dos excelentíssimos senhores desembargadoras e desembargadores federais e estaduais, juízas e juízes de direito do foro, juízas e juízes federais, juízas e juízes de direito, procuradoras e procuradores federais e estaduais, advogadas e advogados da União, defensoras e defensores públicos da União e estaduais, representantes das universidades, órgãos federais e estaduais, entidades e associações, demais autoridades civis e militares, advogadas e advogados, servidoras e servidores desta casa, senhoras e senhores presentes. Informamos que, de acordo com a resolução número 90, de 2 de agosto de 2017, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, todas as presenças e representações serão devidamente registradas na ata da posse. Com a palavra, senhoras e senhores,
o excelentíssimo senhor desembargador federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Obrigado. Renovo as saudações a todas as autoridades já nominadas pelo cerimonial. Sintam-se todos e todas acolhidos, acolhidas. É um prazer tê-los conosco. Nossas escusas por eventuais omissões. Os eventos virtuais têm essa característica de poder aproximar pessoas que estão distantes, mas muitas vezes dificultam a confirmação de presenças. Se houve alguma omissão, nossas escusas, por favor. Dito isto, e saudando o ministro Humberto Martins, autoridade maior da Justiça Federal, como presidente do Conselho da Justiça Federal, eu saúdo a todas e a todos presentes. E assim declaro abertos oficialmente os trabalhos desta solenidade e convido a todos e a todas presentes para a execução do hino nacional. Convido agora o excelentíssimo senhor ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, para proferir sua manifestação na abertura desta solenidade. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Excelentíssimo ministro Sérgio Coquina, do Superior Tribunal de Justiça, em seu nome eu quero saudar a todos os magistrados brasileiros e o Conselho da Justiça Federal. Excelentíssimo presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira, em seu nome eu estou saudando todos os magistrados federais do Paraná e da região, da 4ª Região. Excelentíssimo vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador federal Fernando Quadros da Silva, excelentíssimo senhor corregedor regional da Justiça Federal da 4ª Região, desembargador federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, em seu nome eu quero saudar toda a Corregedoria Federal do Estado do Paraná, excelentíssimo diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná, juiz federal Rodrigo Kravetz, em seu nome eu quero saudar todos os membros
da magistratura e que participaram diretamente da direção do foro. Também quero saudar a nova diretoria, o excelentíssimo senhor juiz federal José Antônio Savares, que tivemos a oportunidade de trabalhar juntos aqui no Conselho da Justiça Federal em Brasília, que será o novo diretor do foro, e a excelentíssima senhora juíza federal Anne Karine Costa, nova vice-diretora do fórum. Em seu nome, eu quero saudar todas as mulheres e magistradas e operadoras do direito do Estado do Paraná. Senhor presidente, senhor ministro Sérgio Cuquina, doutor Sérgio Savares e o presidente, que ora se despede, eu quero inicialmente dizer que é uma muita alegria que participo hoje deste encontro de posse, desta sessão solene, ainda que por meio virtual. Pedindo a Deus que, em muita brevidade, possamos voltar ao estado do presencial, porque precisamos do calor humano. E ainda que por meio virtual, esta solenidade de posse dos novos diretores do Fórum da Seção Judiciária do Paraná é representada como um ato de grande significação para a Justiça Federal da Quarta Região, onde podemos, certamente, neste momento, estar presente fisicamente, mas, em razão da pandemia, estamos vivendo este tempo de ansiedade e de dificuldade, principalmente na área da saúde. Mas estamos presentes através do nosso sentimento com a Magistratura Federal do Paraná, presente em espírito e presente em verdade, próximo dos magistrados, de forma virtualizada, dos servidores, dos colaboradores, dos procuradores, dos advogados e de todos aqueles que ajudam a construir a Justiça Federal do Paraná. Como presidente do Conselho da Justiça Federal, como presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao lado do nosso juiz federal, doutor Miguel Ângelo, podemos afirmar que o Conselho Federal é um órgão central do sistema, responsável por uniformizar a atuação de toda a Justiça Federal. Acredito e creio ser necessário manter contínuo e permanente diálogo para conhecer de perto, de mãos dadas, o funcionamento da justiça diante das diferentes realidades. Realidades para que possamos prestar à população um serviço cada vez melhor, fazendo com que aqueles pontos que apresentam, na verdade, alguma deficiência, se tornem pontos de excelência e que aquilo que é já bom se torne maravilhoso, se torne ótimo em favor do jurisdicionado, em favor da população. Nosso compromisso deve ser sempre dirigido ao cidadão e à cidadã, destinatário final da atuação do Poder Judiciário. Como diz o apóstolo Paulo,
Só distribuímos amor entre as pessoas quando temos amor no coração. Só com muito amor à justiça e ao judiciário é que os juízes e juízas poderão suportar a missão difícil, que é uma missão também, uma missão de sacrifícios e uma missão que nós chamamos uma missão gratificante, porque a magistratura trabalha em favor de distribuir a justiça com muito amor, com muita imparcialidade, mas distribuindo o direito e dando a cada um o que lhe é devido ao seu verdadeiro dono. A justiça e o poder judiciário passam a ser a mais perfeita descrição do que é o agir com amor e a dada através do livro da sabedoria, o verdadeiro exemplo do trabalho em favor do próximo. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está, na verdade, ao resolver o litígio e restaurar a paz. Assim, aproveito este momento solene e um momento também de alegria para parabenizar o juiz e amigo federal Rodrigo e a juíza federal Luciana, que na data de hoje deixam os cargos com a missão e o dever cumprida do combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, respectivamente nos cargos de diretor e de vice-diretora do Fórum. Não tenho dúvidas de que ambos fizeram um enorme e grandioso trabalho, inclusive com grande desafio de caráter pessoal, para garantir a continuidade da prestação jurisdicional e superar os desafios de administrar a primeira instância da Justiça Federal no Paraná, durante esse período de pandemia que estamos atravessando. Tudo passa, só não passa a misericórdia de Deus em favor de seus filhos, em favor dos homens. Por outro lado, quero aqui também saudar o amigo, o juiz federal José Antônio Savares, que assume o cargo de diretor do Fórum, ao lado da juíza federal Anne Carina Amador Costa, que assume a vice-direção. Os magistrados serão responsáveis pela gestão da Justiça Federal do Paraná durante o biênio 2021-2023. Com certeza absoluta, também serão chamados a agir com prudência, sabedoria, humildade e justiça, qualidades do verdadeiro juiz, ajudando a construir e a contribuir nas soluções para este grande desafio que é administrar os órgãos do Poder Judiciário com eficiência, com rapidez e com qualidade, em um momento de dificuldades que nós enfrentamos com a pandemia e também com recursos financeiros e orçamentários. Tenho a convicção de que unidos, de mãos dadas, numa gestão participativa, numa gestão que nós chamamos agregadora, podemos sim caminhar unidos pelo ideal de fortalecimento de um poder judiciário viável e respeitado, e de uma cidadania em favor do jurisdicionado, mas uma cidadania igualitária, onde todos somos iguais, não só perante a lei, mas desde a fundação do mundo. Iremos, sim, conseguir cada vez mais. Tenho a certeza nessa nova gestão. Conseguiremos cada vez mais aprimorar
atuação da Justiça Federal do Paraná e no Brasil, senhor presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Posso também afirmar que caminhamos lado a lado com fé, com esperança e com amor, porque Deus está ao nosso lado e irá iluminar os nossos caminhos. Sempre juntos, de mãos dadas, magistratura, instituições democráticas e cidadania. Confio nas pessoas, acredito nos poderes constituídos da República. Amamos o nosso Brasil, juntos, pelo judiciário forte, pela uma cidadania respeitada, de mãos dadas com o cidadão e com a cidadã brasileira. Que Deus nos ilumine. Agradecemos a honrosa presença do excelentíssimo senhor ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, que prestigia esta solenidade e que, em razão de compromissos anteriormente assumidos, se ausentará em poucos minutos da cerimônia, mas sua presença certamente abrilhantou o evento. Convido agora o excelentíssimo senhor juiz federal José Antônio Savares para prestar o compromisso de posse como diretor do foro da Seção Judiciária do Paraná. Renovo o compromisso de cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis da República Federativa do Brasil, bem como desempenhar com lealdade e prontidão os deveres do meu cargo. Convido agora a excelentíssima senhora juíza federal Anne Carina Stipe Amador Costa para assinar o termo de posse como vice-diretora do foro da Seção Judiciária do Paraná. Renovo o compromisso de cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis da República Federativa do Brasil, bem como desempenhar com lealdade e prontidão os deveres do meu cargo. Solicito a diretora da Secretaria Administrativa, Daniela Ideco Inoue, para proceder à leitura da ata de posse. Ata da solenidade de posse nas funções de diretor e vice-diretora do Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Paraná. Aos 7 dias do mês de julho do ano de 2021, às 14 horas, na sede da Justiça Federal, Seção Judiciária do Paraná, na Avenida Anita Garibaldi, número 888, nesta cidade de Curitiba, realizou-se a solenidade de posse do excelentíssimo senhor juiz federal José Antônio Savares, na função de diretor do foro, e da excelentíssima senhora juíza federal Anne Carina Stipe Amador Costa, na função de vice-diretora do foro desta seção judiciária, designados, a partir desta data, pelo ato número 722, de 2 de julho de 2021, publicado no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 4ª Região, número 168, de 6 de julho de 2021, de ordem do excelentíssimo senhor desembargador federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Nada mais havendo, eu, Daniela Hideco Inoue, diretora da Secretaria Administrativa deste Estado, lavrei a presente ata, que será assinada na forma da lei. Feito isto, declaro formalmente empossados o excelentíssimo senhor juiz federal José Antônio Savares e a excelentíssima senhora juíza federal Anne Carina Stipe Amador Costa, respectivamente, nos cargos de diretor e vice-diretora do foro desta seção judiciária. E agora, como manda a boa e saudável tradição, eu passo a palavra ao excelentíssimo senhor juiz federal Rodrigo Kravetz,
que nessa solenidade deixa a função de diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná. Excelentíssimos senhores, Juiz Federal José Antônio Savares, diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná. Excelentíssima Juíza Federal Anne Carina Stipe Amador Costa, vice-diretora da Seção Judiciária do Paraná. Excelentíssimo senhor ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, demais autoridades já referidas pelo cerimonial, estimados colegas juízes federais do Paraná, estimados servidores da Justiça Federal do Paraná, nossos familiares e amigos que prestigiam esse evento, senhoras e senhores. Quando tomei posse como diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná, há 2 anos, não havia qualquer predição relacionada à pandemia que tem nos causado esse enorme sofrimento e que continua gerando efeitos desastrosos em nossas vidas. Ninguém cogitava que tragédia de tamanha dimensão pudesse vir a acontecer e causar tantas dores a tantos de nós. O fato é que a terrível contingência ocorreu e entramos em cenários que ainda hoje não conhecemos totalmente. Permanecemos em condições adversas, repletos de dúvidas, em meio a muita tristeza. A tarefa de lidar com a realidade foi e continua sendo bem árdua para todos. Nesses últimos meses, eu tive o privilégio de acompanhar de perto como a Justiça Federal do Paraná enfrentou e superou as inúmeras dificuldades que surgiram em razão da pandemia. Pude ver bem como a Justiça Federal do Paraná seguiu cumprindo seu principal objetivo: resolver de maneira qualificada os conflitos judiciais entre as partes e os casos criminais de sua competência. Sou muito agradecido ao presidente Vitor Laus e ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região por me confiarem a responsabilidade de estar na direção do Foro da Seção Judiciária do Paraná nesse último biênio. Recebida a distinção, procurei me esforçar para corresponder às suas expectativas e às da Corte. No exercício da honrosa função, acabei tendo a oportunidade de confirmar que a Justiça Federal do Paraná estava preparada para enfrentar o período mais dramático de nossa existência, principalmente porque dispunha de pessoas capacitadas para continuar seu rumo. Tenho muito orgulho dos meus colegas juízes, que trabalham com esmero para cumprir bem suas funções, que se dedicam anonimamente para dar aos casos a solução justa, que se empenham em prestar a jurisdição com qualidade e rapidez e que dignificam o cargo. Tenho muito orgulho, igualmente, dos servidores dessa instituição, que, comprometidos com suas funções, cuidam de prestar um serviço público de elevado padrão e atuam com zelo para atender bem a sociedade. Esse qualificado conjunto humano era o que mais precisávamos para cumprir nosso dever de continuar distribuindo a justiça aos que dela necessitavam. De qualquer modo, também era preciso termos os recursos materiais necessários. A sólida estruturação da Justiça Federal do Paraná é fruto do trabalho continuado de juízes que doaram muito de suas capacidades nas administrações passadas da Seção Judiciária. Cada um dos 25 diretores do foro que me antecederam deixou contribuição valorosa, a seu modo, para que a Justiça Federal se tornasse o que é hoje. Reconheço respeitosamente o trabalho de todos, fazendo referência e cumprimentando aquele que há 20 anos inaugurou este Fórum de Justiça, o hoje vice-presidente do Tribunal, desembargador Fernando Quadros da Silva. Para que a jurisdição continuasse sendo prestada devidamente aos paranaenses, ressalto a importância da atuação serena da desembargadora Luciane Amaral Correia Minti na Corregedoria Regional. Ela foi responsável por organizar e orientar os passos da atividade jurisdicional em toda a primeira instância. Com uma gestão inovadora e inteligente, acessível e de muito diálogo, conseguiu garantir a preservação da saúde e a manutenção eficiente de nosso trabalho principal. Os diretores do Foro do Interior tiveram um papel fundamental no funcionamento de cada subseção judiciária. A eles agradeço pelo empenho, pelas ideias e pelas ações com vistas a garantir a prestação jurisdicional na época da pandemia.
Também manifesto meu agradecimento pela cooperação em todas as demais atividades da direção do foro, desde os primeiros dias da gestão, quando as preocupações ainda eram voltadas apenas à já difícil situação orçamentária. A Justiça Federal do Paraná nunca caminhou sozinha nessa empreitada. Muitas ações foram realizadas em conjunto com as seções judiciárias de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, nesse período geridas pelos competentes diretores Alcides Vettorazzi e Paulo Paim da Silva. Agradeço a ambos pela parceria em diversos projetos, assim como pela permanente disposição ao diálogo e troca de ideias para a resolução de problemas comuns. Muitas tantas decisões resultaram de ideias pensadas coletivamente em ambiente de respeito e colaboração mútua com outras entidades. Nesses últimos 2 anos, o trabalho na direção do foro foi muito próximo e teve apoio irrestrito das mais respeitadas instituições. A todas agradeço, esperando que se sintam cumprimentadas com a referência que ora faço ao Ministério Público Federal e à Seccional Paranaense da Ordem dos Advogados do Brasil, agradecendo à Procuradora-Chefe, Paula Cristina Contitá, e ao presidente Cássio Lisandro Teles, com quem mantivemos relações amistosas, harmônicas e colaborativas, sempre pensando no melhor funcionamento da Justiça. Assim, foi possível manter a regularidade dos serviços que a sociedade mais espera de nós, com preocupação e cuidados extremos com a saúde. Nesse período, outras ações também foram realizadas. Vários colegas, de algum modo, contribuíram de forma diferenciada para aprimorar nossa instituição, voluntariamente, acumulando as atividades jurisdicionais cotidianas, realizaram as mais diversas ações que deixaram a Justiça Federal do Paraná maior e melhor. A primeira pessoa a quem preciso agradecer por tudo que fez é a juíza Luciana da Veiga Oliveira. Ter sido a vice-diretora do foro, naturalmente, já lhe gerou os trabalhos inerentes à função. Mas, além disso, ela foi uma grande amiga e conselheira durante toda a gestão. Além de se destacar em inúmeras ações, como, por exemplo, todas as relacionadas ao Comitê Estadual de Saúde, estava sempre pronta para participar, trocar ideias, fazer sugestões, propor iniciativas para aprimorar nossas práticas, compartilhar intenções, pensar junto como poderiam ser feitas as coisas. Foi muito importante sua colaboração e eu sou muito grato por isso. O juiz Marcelo Malucelli coordenou um intenso trabalho voltado a respeitar nossas tradições e divulgar à sociedade os grandes feitos do passado. Em setembro de 2020, a Comissão de Gestão da Memória Institucional da Justiça Federal do Paraná deu início a esse importante projeto de reconstrução e resgate de sua história e de suas memórias. As juízas Luciana da Veiga Oliveira e Giovana Maia coordenaram o Laboratório de Inovação e Criatividade para entregar à instituição soluções para as necessidades atuais e futuras. No link, inaugurado em agosto de 2019, elas se envolveram em diversas atividades destinadas a encontrar soluções inovadoras para melhorar o serviço público prestado aos cidadãos. A juíza Silvia Regina Salal Brolo coordenou o Plano de Logística Sustentável, com ações destinadas a alcançar a sustentabilidade social, econômica e cultural, dando sequência ao trabalho que desde 2016 é feito para reduzir o impacto negativo que atividades institucionais podem causar ao meio ambiente e à sociedade. As juízas coordenadoras da capacitação, Ana Carolina Morozowski e Giovana Maier, coordenaram ações relacionadas às nossas necessidades contemporâneas, prementes e atuais, nos presenteando com excelentes eventos voltados ao aprimoramento pessoal e profissional das pessoas. Foram dezenas de cursos, palestras, encontros, reuniões, todos com altíssimo nível de qualidade. Cada um dos 17 Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável teve ao menos uma atividade de capacitação relacionada. Assim, considerando que a Justiça Federal do Paraná tornou-se signatária do Pacto Global da ONU em julho de 2019, ambas fizeram ser cumprido o propósito de engajamento da instituição na difusão dos seus princípios. O juiz Erivaldo Ribeiro dos Santos coordenou juízes e servidores em um brilhante trabalho no Centro Local de Inteligência. O diálogo interinstitucional e a produção qualificada desse grupo merecem todos os elogios.
tendo sido tratada no biênio uma quantidade enorme de temas. Com isso, houve a prevenção de demandas judiciais repetitivas, o fomento a medidas preventivas e a implantação verdadeira de soluções, sendo o maior exemplo disso a regularização dos procedimentos de cumprimento de ordens judiciais pelo INSS. A juíza Tânia Maria Wirster presidiu a Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual, implantada em junho de 2020 a fim de promover o trabalho digno, saudável, seguro e sustentável no âmbito da Justiça Federal. O juiz Marcos Josegrey da Silva, que hoje atua como juiz auxiliar da Corregedoria, prestou sua contribuição na coordenação da ouvidoria, mantendo aberto o canal permanente de comunicação entre a Justiça Federal do Paraná e os cidadãos. Destaco ainda o trabalho dedicado feito por todos os juízes de todas as subseções judiciárias nas coordenações dos Sejuscom, centrais de perícias e centrais de mandados, a exemplo do que os juízes Anne Carina Stipe Amador Costa, Bianca Georgia Cruz Aninharte e André Luiz Medeiros Jung realizaram em Curitiba. Expresso minha admiração a esses colegas abnegados pelo tanto que fizeram nesses últimos 2 anos. Fazendo menção aos seus nomes e ações, desejo que sejam inspiradores da continuidade da construção coletiva, pelos demais juízes e servidores, em prol do engrandecimento da Justiça Federal do Paraná. Todas as atividades realizadas no período da gestão que se encerra constam em um relatório detalhado, que foi amplamente divulgado ontem. O documento ficou extenso, há contribuições dadas por muitas pessoas. Não é oportuno referir aqui uma ou outra ação que pudesse ser considerada mais importante que outra. O relatório pormenorizado ficará à disposição de todos para consulta e verificação a qualquer tempo. Quem ler o relatório também poderá perceber o muito que as unidades administrativas da seção judiciária fizeram. O ótimo funcionamento da área administrativa derivou da hábil coordenação feita pelo diretor da Secretaria Administrativa, um dos melhores gestores que conheci em cerca de 30 anos de trabalho no Poder Judiciário. Vi o Gerson de Souza Hartmann Júnior participar de jornadas extenuantes e atuar com presteza, responsabilidade, dinamismo e comprometimento no desempenho das suas atribuições. Sempre procurou ouvir muito, dialogar, entender, ponderar, refletir para a adoção das melhores decisões, tanto em casos simples como complexos. E assim, deixou muitas lições, que servirão como referência para todos os próximos que vierem a exercer o mesmo cargo. É um modelo de servidor público a ser seguido. Era a pessoa certa para exercer a função nesse período. A ele agradeço por todo o trabalho, desejando felicidades no retorno à 20ª vara. Os diretores dos núcleos administrativos e suas equipes coesas merecem um destaque especial pelo trabalho. Devem ter exaltado a sua dedicação e vontade de bem servir a instituição. Eu teria muito a dizer sobre o trabalho de cada um dos diretores, destacar vários dos integrantes dessas equipes e o quanto vocês foram importantes para a Justiça Federal do Paraná nesses últimos tempos. Mas se eu fizesse isso, com certeza extrapolaria demais o tempo de minha fala. Já agradeci a cada um pela ajuda irrestrita. Agora expresso minha grata satisfação com a notícia de que a gestão que hoje começa decidiu iniciar as atividades com o mesmo suporte que tive, tão necessário para os trabalhos diretivos. Tenho a convicção de que o excelente trabalho de vocês permanecerá elevando a Justiça Federal. A equipe de apoio mais próximo estava no gabinete, assessoria, assessoramento jurídico, seção de planejamento e gestão, trabalhou arduamente e eu agradeço imensamente pelo apoio, lealdade e prontidão. A lembrança de passar boa parte do tempo com pessoas como vocês, que estiveram tão perto, ajudando nas mais variadas horas, é uma das mais felizes que levarei desses últimos 2 anos. Aos responsáveis servidores do Gabinete de Admissibilidade, também deixo o meu agradecimento e os cumprimentos pelo auxílio, pela produção e pelo grande zelo no trato dado aos processos judiciais. A qualidade técnica dos serviços realizados por vocês merece todos os elogios. A todos vocês, de quem me aproximei pelas circunstâncias do trabalho, com quem tive o privilégio de conviver
e que seguirão suas atividades com a gestão que hoje se inicia, peço mais um favor. Que se sintam cumprimentados e abraçados no reconhecimento público que faço agora à assessora da direção do foro, Andréa Vila Toracef, outra servidora que considero uma das melhores com quem já trabalhei em minha carreira. Muito competente, responsável e comprometida, com a vida funcional dedicada à Justiça Federal do Paraná, que esteve presente em tantas jornadas exaustivas, que contribuiu demais em momentos decisivos da gestão que se encerra e que felizmente também permanecerá colaborando na próxima. Sou profundamente orgulhoso por integrar a Justiça Federal da 4ª Região. Aqui estou por mais da metade de minha vida e aqui pude me realizar profissionalmente. A instituição é reconhecida como uma das melhores do país, mas é evidente que estamos longe da perfeição. O aperfeiçoamento é nossa meta constante e há muito a evoluir. Para isso, a administração do Tribunal Regional Federal da 4ª Região estará em excelentes mãos. Os desembargadores Presidente Ricardo, Vice-Presidente Fernando e Corregedor Cândido, juízes e servidores, depositamos toda a esperança de uma gestão excelente. Cada um deles tem respeitável trajetória profissional e conhece bem a realidade da Justiça Federal. Isso é garantia de que haverá sucesso na sua missão. Desejo que sejam muito felizes nessa busca do melhor para a justiça e na construção de uma sociedade melhor. Meus votos de felicidade se estendem aos estimados colegas Fábio Vitório Machello e Érica Giovannini Reup, que terão a honrosa atribuição de administrar as sessões judiciárias do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Na Seção Judiciária do Paraná, os colegas e amigos José Antônio Savares e Anne Carina Stipe Amador Costa também serão bem-sucedidos. Juízes capacitados, inteligentes, com grande bagagem cultural, com vasta experiência na carreira e conhecimento da Justiça Federal. São competentes e estão motivados. Nas boas conversas que tivemos durante o período de transição entre as gestões, percebi que nos levarão além. Com certeza terão uma gestão iluminada, com muitas novas ideias e realizações. Em razão de minha longa amizade com ambos, sinto-me à vontade para transmitir aos dois um sincero desejo pessoal. Que no dia da despedida de vocês, daqui a 2 anos, no dia do discurso de encerramento da gestão, vocês saiam com as mesmas sensações que têm agora. Felizes, gratificados, em paz com sua própria consciência, com o sentimento de que buscaram fazer o melhor que podiam, de bem com as pessoas com quem conviveram. Deixando de ser diretor do foro, agora volto às responsabilidades da jurisdição na 7ª Vara, onde estão pessoas de quem senti muita saudade. Mas, nas horas livres que agora terei a mais, vou cuidar de passar mais tempo com a minha família. Vou fazer isso porque sempre recebi muita compreensão e carinho da Luciane, do João, da Catarina e do Luiz. Eles é que me sustentam, sem o amor deles eu nada seria. Ao concluir, revelo uma descoberta que tive há alguns dias, em razão dos trabalhos de nossa jovem Comissão de Memória Institucional. Os mais antigos juízes federais, lá do início do século XX, costumavam se despedir com votos de saúde e fraternidade. Essa é a saudação que considero mais adequada para o momento atual e que, portanto, faço a todos, com a esperança de que em breve possamos nos reencontrar. Desejo saúde e fraternidade a todos. Muito obrigado. Convido agora o excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Paraná, Dr. Cássio Lisandro Teles, para proferir a sua manifestação. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Cumprimento inicialmente Sua Excelência, o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Dr. Ricardo Teixeira do Vale Pereira, desembargador. Na sua pessoa, cumprimento toda a magistratura do TRF da 4ª Região.
Cumprimento também o excelentíssimo senhor ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça. Cumprimento o doutor Marcelo Beckhausen e, na pessoa do doutor Marcelo, saúdo todo o Ministério Público presente a essa solenidade. Quero pedir licença também a Vossa Excelência, senhor presidente, para saudar o doutor Rodrigo Cravetes, que ora deixa a direção do Foro da Justiça Federal, e da mesma forma saudar a doutora Luciana da Veiga Oliveira, que foi a vice-diretora ao lado do doutor Rodrigo. Cumprimento também de forma efusiva os novos diretores, doutor José Savares e a doutora Anne Carolina Stipe Amador Costa. E compareço a essa solenidade, honrado com a concessão da palavra, senhor presidente, para, primeiramente, em nome da Advocacia do Estado do Paraná, dos aproximadamente 77 mil advogados e advogadas, agradecer a maneira respeitosa, a maneira cordial e atenciosa com que o doutor Rodrigo e a doutora Luciana atenderam os pleitos da advocacia durante este período de gestão à frente do Foro da Justiça Federal no nosso Estado. Um período que foi desafiador, todos nós sabemos, por conta da pandemia, mas que, com muito diálogo, com muito entendimento e com construção conjunta, resultou em soluções que permitiram a continuidade da atividade jurisdicional no nosso Estado. Portanto, aqui, doutor Rodrigo, doutora Luciana, deixo os meus cumprimentos pela maneira com que Vossas Excelências, juntamente com a presidência do tribunal, com a cúpula comandada pelo desembargador Vitor Laus, conseguiram superar esses desafios. Verdadeiramente, nós podemos dizer que a Justiça Federal, durante a pandemia, não esteve de férias. Ela continuou prestando jurisdição com a característica da celeridade e qualidade que marcam o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Senhor presidente, alegro-me muito com as escolhas do Dr. José Antônio Savares e da doutora Ana Carina Stipe Amador Costa. E digo isso porque, ao longo da nossa trajetória profissional, por inúmeras vezes convivemos com esses magistrados. São magistrados que carregam as melhores qualidades herdadas dos precursores da Justiça Federal no Paraná, o professor Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, o advogado Heraldo Vidal Correia, o advogado Milton Luiz Pereira e o doutor Lício Bley Vieira. São dois magistrados que notabilizam suas carreiras pelo equilíbrio, pela imparcialidade, pelo bom senso, pela sensibilidade social, pelo grande saber jurídico e pelo dinamismo. A proximidade do pensamento jurídico do Dr. José Antônio Savares com o direito previdenciário faz com que tenhamos a certeza de que sua condução na direção do Foro do Paraná será permeada pela constante preocupação, diria, pela indispensável preocupação do acesso integral à justiça, notadamente por parte da população mais sofrida do nosso país. De outro lado, a característica da atuação jurisdicional da doutora Anne Carina, voltada especialmente aos métodos adequados de resolução de conflitos, com ênfase à conciliação, encaixa-se na modernidade que notabiliza as ações do TRF-4,
na concretização da efetividade, da celeridade e da promoção da pacificação da sociedade. É, sem dúvida alguma, senhor presidente, uma dupla notável que saberá conduzir a Justiça Federal no Estado na linha já preconizada por Vossa Excelência, do Judiciário voltado para o povo, para a solução rápida dos litígios, para a promoção da dignidade e da justiça social e de manter a necessária e saudável interlocução com a sociedade e com os jurisdicionados, e bem assim com todos aqueles que integram ou se relacionam com o sistema de justiça. A advocacia, nesses tempos de pandemia, tem sido constantemente colocada à prova. A função de ser porta-voz dos anseios dos cidadãos na busca da justiça nunca foi tão exigida e essencial. Em períodos de carestia, de crises, de desencontros, de intolerâncias, de chagas sociais, de relativização de garantias, até mesmo dos direitos à saúde e à vida, a fragilidade social cresce enormemente, com violações constantes de direitos e, por vezes, até mesmo de práticas de arbitrariedades. Os advogados e advogadas mantêm seus escritórios abertos, sempre em nome da cidadania, da proteção das garantias fundamentais, dos direitos humanos e da luta por todas as liberdades. Já estou finalizando, então, dizendo que, em nome da advocacia, agradeço muito esta oportunidade. E registro aqui, finalmente, senhor presidente, que o Estado do Paraná também se orgulha de oferecer à cúpula diretiva do Tribunal Regional Federal da 4ª Região a pessoa do magistrado Fernando Quadros da Silva, exemplo igualmente de magistrado íntegro, inteligente, sintonizado com as demandas sociais e sempre aberto a ouvir a advocacia e os jurisdicionados. Temos a certeza de que Sua Excelência, com toda a experiência oferida na magistratura de primeiro grau, passando pelas subseções de nosso Estado, muito contribuirá para o aprimoramento da Justiça Federal da 4ª Região. E como representante da advocacia, senhor presidente, não posso deixar aqui de registrar a alegria que tive ao ouvir no seu discurso de posse a expressão, abro aspas, não há solução sem democracia para todos os problemas do nosso país. Aqui, registro mais uma vez a nossa fidelidade ao lado da magistratura, à defesa incondicional da democracia no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Nossos agradecimentos ao Dr. Cássio, e convido agora a excelentíssima senhora Paula Cristina Conte, tá? Procuradora-chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, para falar em nome do Ministério Público Federal. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador Ricardo Teixeira do Vale Pereira. Saúdo suas excelências, os juízes federais José Antônio Savares e Anne Carina Stipe Amador Costa, diretores do Foro da Seção Judiciária do Paraná, biênio 2021-2023, bem como os juízes federais Rodrigo Cravetes e Luciana da Veiga Oliveira, diretores do Foro no biênio que hoje se encerra, nas pessoas de quem cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Senhoras e senhores, muito nos honra ter compartilhado com o Dr. Rodrigo e doutora Luciana
à condução administrativa das nossas instituições, co-irmãs que são Justiça Federal e Ministério Público Federal, nesse biênio 2019-2021. Biênio cujo maior desafio, quando de seu início, nos parecia ser a aplicação do novo regime fiscal inaugurado pela Emenda Constitucional 95 de 2016, quando então via encerrado a compensação orçamentária do Poder Executivo. Biênio, contudo, que logo em seguida nos ofereceu, e em especial a Seção Judiciária do Paraná, um desafio tão importante quanto, porém inédito, o desafio de manter o bom funcionamento do serviço essencial da Justiça, mais especificamente da Justiça Federal no Paraná, em tempos de pandemia. Não obstante, a gestão do Dr. Rodrigo e da doutora Luciana primou pela excelência, pela criatividade e pela inovação, buscando sempre resguardar, por um lado, a saúde de todos os envolvidos no sistema de justiça federal, e, por outro lado, assegurar a indispensável continuidade da prestação jurisdicional. É certo que os nossos desafios não começaram com a pandemia, mas foram intensificados por ela, e sempre pautados pela competência e principalmente pelo diálogo interinstitucional. Vossas Excelências, Dr. Rodrigo e doutora Luciana, souberam dar continuidade e aprimorar as qualidades históricas da gestão administrativa da Seção Judiciária do Paraná. Dr. Rodrigo, na pessoa de quem cumprimento toda a diretoria que hoje encerra o mandato, catalisou esse diálogo interinstitucional, proporcionando que boas práticas tecnológicas e rotinas administrativas inovadoras superassem os desafios do trabalho remoto. E assim, juízes, procuradores, advogados, defensores públicos e tantos outros servidores comprometidos com os pilares da nossa Constituição puderam manter a plena defesa da sociedade em geral e das minorias, o retorno aos cofres públicos de bilhões de reais desviados em condutas criminosas, medicamentos garantidos, iniciativas protetivas do meio ambiente salvaguardadas, entre tantas outras ações que poderia citar aqui. Por essas razões, o Ministério Público Federal no Paraná tem muito a agradecer ao Dr. Rodrigo, assim como à doutora Luciana, pela parceria essencial nos dias de hoje e pelo auxílio que foi prontamente assegurado em todas as ocasiões em que solicitado. A nova direção do foro, Dr. José Antônio Savares, doutora Anne Carina, desejo muito sucesso. Que Deus os abençoe nessa caminhada e, principalmente, que o trabalho conjunto entre Ministério Público e Justiça Federal continue rendendo excelentes frutos à sociedade paranaense. Obrigada. Agradecimentos à doutora Paula. E passo agora a palavra ao excelentíssimo senhor juiz federal José Antônio Savares, diretor do foro da Seção Judiciária do Paraná, que tomou posse nessa data. Excelentíssimo senhor ministro Humberto Martins, digníssimo presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, excelentíssimo senhor desembargador federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira, digníssimo presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, excelentíssimo desembargador federal Fernando Quadros da Silva, digníssimo vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, excelentíssimo senhor corregedor regional do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador Cândido Alfredo Silva Léo Júnior, excelentíssimo senhor juiz federal, desembargador federal João Pedro Gebran Neto, em nome de quem eu saúdo as magistradas e os magistrados que compõem
o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, os demais convidados neste ato. Eu peço vênia, senhor presidente, para iniciar o meu discurso de uma maneira mais informal, distinta, quem sabe até pela provocação de uma solenidade que nos foi imposta para ser de maneira distinta. E nesse ato, já talvez quebrando o protocolo, gostaria de saudar o excelentíssimo senhor juiz federal Rodrigo Cravetti, estimado amigo, de antemão cumprimentando, juntamente com a estimada doutora Luciana, pela condução em uma gestão destemida e de excelência, agradecendo toda a inteireza, toda a transparência e toda a amabilidade que foi demonstrada a este modesto magistrado neste período de transição de gestão. Também ainda, de maneira muito informal, saudar minha estimada amiga, doutora Anne Carina Cipenador Costa, a quem agradeço profundamente o privilégio de tê-la conjuntamente na gestão da Justiça Federal da 4ª Região. Cumprimento a senhora e cumprimento aquele que lhe acompanha, Carlos Eduardo Cadu, e Vossa Excelência havia dito que foi dos 3 filhos tão lindos que você com maestria cuida, aquele que enveredou para a seara do direito, que ficou conosco na seara do direito. Também eu, o magistrado federal e pai de 3 filhos, 3 filhas no meu caso, apenas uma, Mariana, se enveredou e ficou na área do direito, né? E está aqui presente, e cumprimento de maneira especial meu filho da filha Mariana Vitória, Cacetá de Savantes. Senhor presidente, eu dividiria minha fala à distância em 2 momentos, mas momentos em que eu pretendo compartilhar sentimentos. Uma primeira fala, um sentimento que poderia se dizer expressão, um sentimento que gostaria de expressar. E esse segundo momento, um sentimento convocação, eventualmente um sentimento que eu gostaria de suscitar. O sentimento expressão, eu gostaria de registrar meu profundo agradecimento, a minha gratidão. Esse é o sentimento que tenho. Gratidão a Deus pela vida e por compartilhar esse momento especial com estimados colegas, com ilustres ou tão ilustres convidadas e convidados, e com pessoas tão amadas que compõem e que representam aqui o meu núcleo familiar. Flávia, a Ana Beatriz, a Mariana já citada, e Manuela Savares Simas, minha neta mais velha, que me ensina ou me lembra, com seu jeitinho tão característico, a importância da humildade, da garra e da sensibilidade. Eu agradeço, senhor presidente, em meu nome e da doutora Anne, a confiança que nos foi depositada pelo egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na sua pessoa, na pessoa de Vossa Excelência, assim como na pessoa do senhor corregedor, doutor Cândido, senhor vice-presidente, doutor Fernando, e de toda a corte do nosso regional. Gratidão imensa também a este momento de fala da Ordem de Advogados do Brasil, da Seccional do Paraná e do Ministério Público Federal do Paraná. Essa participação com fala da OAB e do Ministério Público Federal é muito simbólica e diz muito sobre a gestão de Vossa Excelência, o modo que Vossa Excelência tem de conduzir a vida forense, a vida pública no Poder Judiciário Federal. E é um modo que lhe caracteriza, que é o do diálogo próprio, esse diálogo, e foi mencionado nas falas que me antecederam, próprio do seu espírito democrático. Isso nos anima, isso nos move a ouvir, a dialogar e buscar conjuntamente a aprimoração daquilo que nós fazemos. Eu gostaria, neste embalo de
sensação, um sentimento de gratidão, de fazer um duplo agradecimento. Primeiro, aqueles que me auxiliaram minimamente numa formação de governança ou gestão. Me refiro aos estimados colegas que estiveram comigo em algumas poucas batalhas na linha de frente, no âmbito do Conselho da Justiça Federal do Paraná. Ali tive um mini ou informal estágio avançado de gestão, bem distinta daquela que nós estamos acostumados na jurisdição, e foi no modo vamos rápido aí, ou vamos que não dá muito tempo para pensar ou refletir. Mas eu gostaria de fazer este agradecimento especial, porque muitos desses colegas estão presentes nesse ato, e gostaria de mencionar a minha gratidão especial pelo curso intensivo que me emprestou a doutora Eva Maria Ferreira Barros, que a época em que eu estava na Secretaria-Geral daquele órgão, assessorando inicialmente o ministro Francisco Falcão e depois a ministra Laurita Vaz, estava na direção-geral e me deu uma segurança necessária para assumir os desafios ou enfrentar os desafios que nos foram colocados. Então, esta gratidão me faz ou representa aquilo que minimamente eu consegui reunir em termos de formação para não começarmos, doutora Ana Karina, eventualmente do ponto de partida, zero, do marco zero. Mas é um duplo agradecimento, eu dizia, porque tão pouco se pega uma instituição do marco zero. Nós recebemos, e aqui vai um agradecimento especial, recebemos um legado enorme dos colegas juízas e juízes federais que nos antecederam na direção do foro, um patrimônio humano, um patrimônio material, um patrimônio moral invejável, admirável, que compõe a seção judiciária do Paraná. Eu poderia aqui apenas presencialmente, nessa solenidade que ficou quase que os bastidores de uma sessão de posse, não é? Com alguns poucos amigos e nós que estamos aqui para a transmissão do cargo, mencionar, e com a devida licença, o doutor Fernando Quadros da Silva, o doutor João Pedro Gebran Neto, e vejo ali agora o doutor Nivaldo Brunoni, 3 estimados amigos, juízes federais de larga experiência, que emprestaram, juntamente com tantos outros queridos amigos e amigas, deram de si, deram de sua família, emprestaram de si, para termos o que temos hoje na seção judiciária do Paraná. Com a devida licença ainda, senhor presidente, eu gostaria de fazer o registro da minha gratidão a todos os agentes públicos que compõem, que dão alma, que dão vida ao egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região e, em particular, a seção judiciária do Paraná. Desembargadoras, desembargadores, juízas, juízes, servidoras, servidores, que, como foi falado anteriormente, persistiram honrando os deveres do cargo, função de cada um período tão difícil pelo qual nós ainda estamos atravessando. E peço licença para homenagear esses agentes públicos todos, na pessoa de um saudoso amigo, servidor deste tribunal, ex-servidor deste tribunal, nosso querido Luiz Alberto Cigarã Chaves, que conheci, doutor Gebran, quando em substituição no gabinete do desembargador Paulo Afonso Brum Vaz, e fui recebido do modo como sempre somos recebidos por ele, com um coração gigante, com um sorriso acolhedor. Ele partiu, deixando esposa, a Marta, sua filha, que é servidora, no nome do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Elisa Arnold, seu genro, que é o nosso colega, juiz federal Alexandre Arnold,
e dois netos, o Sebastian e a Joana. Gostaria de fazer esse registro pelo carinho que temos a ele, carinho que temos e registrar com isso o zelo dessa instituição pelas vidas e por aquelas que nós perdemos, como registrado pelo colega Rodrigo na sua fala. São mais de 525 mil vidas contabilizadas formalmente que nos deixaram nessa crise das crises que nós enfrentamos. Fica aqui, então, com a licença dessa presidência, a homenagem, a minha homenagem, a nossa homenagem ao Cigarã, nosso estimado colega. Senhor presidente, eu gostaria, nesse sentimento de gratidão, de expressar a gratidão aos colegas que compõem o nosso gabinete B da 3ª Turma Recursal do Paraná. Silvana das Graças Lima, Raineide Brunelli, Gisele Bonatti e Daniela Hideko Inoue, sendo que Daniela desfalca 25% do corpo funcional do gabinete para nos acompanhar aqui na direção do foro, a quem eu agradeço de modo especial também por ter aceito o convite e por nos ajudar nesta caminhada, Daniela. Eu gostaria de dizer, senhor presidente, e a todos que estão aqui, da alegria ou tranquilidade que sinto em deixar esse gabinete sabendo que vão seguir honrando, porque foi isso que deles ouvi na última reunião que fizemos na semana, antes de ontem, quando ouvi deles dizendo: doutor, pode ficar tranquilo, nós vamos continuar dando o nosso melhor, nós vamos continuar honrando o dinheiro do contribuinte. Vocês representam muito bem, Silvana, Raineide e Gisele, representam muito bem aquilo que se espera de um servidor público, ou de qualquer servidor público. Competência, probidade e eficiência. Sem vocês, eu não faria quase nada, ou muito pouco. Fica aqui a minha gratidão. E essa tranquilidade, senhoras e senhores, senhor presidente, vem porque, ao meu lugar, assume ali, naquele gabinete, o estimado colega Gilson Luiz Inácio, juiz federal, conhecido de todos nós, dedicado magistrado federal, que certamente levará essa equipe a resultados ainda melhores do que eu. Doutor Gilson, também a minha gratidão. Enfim, meus caros, a primeira parte seria esta, um sentimento de expressão, né? Um sentimento de gratidão, um sentimento que talvez busque lembrar que a gratidão é o móvel para a prestação de um serviço público de qualidade. É o caminho do êxito. É a chave da bênção. É a chave da bênção, a gratidão. Parto para a segunda parte. A segunda parte é um sentimento de convocação. E esse sentimento que busco suscitar, que busco compartilhar, é o sentimento de coragem. Nós precisamos de coragem para enfrentar os próximos dias. E nessa gestão, que se chama pelos próximos dias, nós vamos precisar justamente, todos nós, servidoras, servidores, juízes, desembargadoras, desembargadores, de coragem. Coragem para fazer inicialmente uma autoobservação. Autoobservação que busque caminhos novos, sem nenhuma pretensão disruptiva a priori. Sem nenhuma pretensão de se valorizar o novo pelo fato de ser novo. De se enredar numa ideologia do progresso, em que se desperdiça a experiência, como lembra, ou como na obra que tem Boaventura Souza Santos, na crítica da razão indolente. Como eu referi há pouco, nós temos muito de legado, nós temos um patrimônio admirável, e é a partir dele que nós vamos trabalhar nesses 2 anos. Autoobservação crítica. Uma autoobservação que inicialmente pode ser individual. O que é que nos inquieta? O que é que nos traz satisfação? Qual é o nosso papel na Justiça Federal? O que é que me realiza profissionalmente? O que é que me dá senso
de satisfação e senso de existência? Será que aquilo que eu estou fazendo é de fato o meu melhor e encontro ali realização? Ou já não encontro mais satisfação no que eu faço? Precisamos de coragem para a autoobservação. Um passo atrás, para olhar o que estamos fazendo, como estamos fazendo e por que estamos fazendo. Uma autoobservação que não se limita ao plano individual, por certo, mas é uma autoobservação que alcança o nível institucional, nosso desenho institucional, o número de recursos que nós temos, a massa recursal que testemunhamos. Vossa Excelência é uma grande testemunha disso, em véspera de assumir a presidência, envolto ainda em tantos processos, terminando os processos no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, quer dizer, é uma massa processual. E quando se pensa, então, no campo ou no sistema, no microsistema dos juizados especiais federais, é algo que é necessário, de fato, uma reflexão sincera, desapegada, e tentar encontrar caminhos novos. São muitas arenas de veto, são muitas oportunidades de recurso, e parece que os processos que deveriam tramitar de maneira mais simples e célere acabam se perdendo em ciclos dentro da instância recursal. Preciso, então, autoobservação no plano institucional, uma autoobservação no plano individual, uma autoobservação que diz respeito a como estamos expressando o serviço público. Esse é um sinal aqui do pessoal que é para eu dar uma acelerada. Eu me encaminho. Coragem para autoobservar e tomar as ações que têm que ser tomadas. Coragem para dialogar. Coragem para ouvir. Coragem para ouvir o que a sociedade realmente tem a dizer sobre nós. Coragem para dialogar no sentido de considerar aquilo que é dito pela sociedade a nós. Coragem para eventualmente internalizar algumas daquelas ponderações e de, nesse diálogo, buscar responsividade também dos outros atores que são nossos parceiros na administração da justiça. OAB, Ministério Público, órgãos públicos federais. Para se buscar, como já foi mencionado aqui, uma desjudicialização sincera, uma desjudicialização que não implique fechar portas da justiça, uma desjudicialização que signifique mais do que deixar pessoas, em tese com lesão a direito, no meio do caminho. É necessário levar adiante o diálogo interinstitucional, de que dá mostra, de que dá ensinamento esse Tribunal Regional Federal há vários anos. É necessário um diálogo franco com os nossos, com os órgãos, administração previdenciária, doutora Anne, também no sistema financeiro de habitação, estimado desembargador Gebran, no campo do direito sanitário, que Vossa Excelência também ilustra. É necessário, de fato, pensar uma desjudicialização que nos permita dar fluxo de modo razoável aos processos que aqui chegam. Quando falei da autoobservação, meus caros, ainda com coragem, estou fazendo um pequeno passinho atrás, apenas para não deixar passar, que não é mais possível que a única métrica que o Poder Judiciário tenha seja métrica quantitativa. Nessa da autoobservação e na coragem também para o diálogo, é necessário que coloquemos um pouco mais de atenção à qualidade da prestação jurisdicional no que diz respeito aos espaços probatórios. Falo, meus caros, e reúno essas duas questões, porque venho, como foi falado pelo Dr. Cássio Teles, de uma unidade jurisdicional com competência em matéria previdenciária, e os colegas que atuam em matéria previdenciária estão testemunhando um aumento, por exemplo, em demandas por incapacidade laboral, auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por invalidez, benefício assistencial devido à pessoa com deficiência, uma verdadeira explosão de litígios, de reiteração de litígios, e ao mesmo tempo a nossa condição de fazer frente a essa demanda parece não emprestar, ou não receber, ou não se orientar pela mesma tendência. Falo das dificuldades
que já quase pode ser ditas como históricas do Poder Judiciário Federal, no que diz respeito ao orçamento para fazer frente às necessidades das perícias médicas nessas ações. Precisamos pensar diminuição de judicialização, equalidade e segurança para os processos que aqui chegam. Me preocupa, quando faço uma autoobservação, e isso é uma visão extremamente particular, que tenhamos perdido o Brasil todo, médicos peritos que prestavam serviço à Justiça Federal de qualidade e que deixaram de exercer essa função pelo atraso no pagamento das perícias médicas ou pela incerteza ao quanto será essa remuneração nos exercícios seguintes. Me parece que o empenho nesse sentido faz com que nós tenhamos condições de prestar segurança aos médicos peritos, de maneira que eles sigam conosco numa missão tão importante como essa, nos benefícios destinados às pessoas mais vulneráveis. Falei, então, meus caros, da coragem de auto-observar, da coragem de dialogar, e termino com a coragem para planejar, desembargador Gebran Neto. Coragem para, a partir daquilo que observarmos e ouvirmos e conversarmos, colocarmos em um planejamento estratégico para os próximos 2 anos as ações que se fazem necessárias para aprimorarmos aquilo que nós estamos fazendo. Segundo John Rawls, do campo da ciência política, é uma expressão dele que é bastante conhecida, e ele fala, mesmo nas sociedades democráticas avançadas, simplesmente não há nenhuma instituição que seja infalível. Nós falimos, nós não somos perfeitos mesmo, Dr. Rodrigo Kravetz. Nenhuma instituição é. Por isso buscamos aprimoramento. Este planejamento estratégico pode justamente nos levar a identificar situações, pontos críticos, que nos levem a uma tentativa de superá-los. E quem sabe, o primeiro planejamento, aquilo que esteja nos desafiando nesses dias de crise, seja, de fato, essa transição necessária, esse retorno à base física da justiça, com toda a segurança, na linha do que Vossa Excelência expressou em seu discurso de posse, e na linha do que o eminente corregedor Cândido também teve a oportunidade de comunicar aos colegas que compõem o quadro de primeira instância da Justiça Federal. A noite vai passar, vai chegar amanhã, e nós vamos poder voltar para a nossa base, com toda a segurança, com todo o planejamento, com toda a cautela, com respeito à vida e com respeito à saúde das pessoas, das servidoras, servidores, magistradas e magistrados, e das pessoas que se adentrarão às portas da Justiça Federal. Senhor presidente, termino esta fala lembrando também com o Dr. Rodrigo Kravetz de uma das maiores conquistas que nós tivemos na sua gestão. Nós tivemos aqui a constituição do Núcleo de Documentos e Memória, a instituição de uma comissão de memória, que é capitaneada pelo estimado juiz federal Marcelo Malucelli, estimado colega. E eu, há um tempo atrás, há alguns anos, desde quando preparava uma fala para colegas na Imagens, eu busquei encontrar um discurso do saudoso ministro Milton Luiz Pereira, proferido aqui nesse mesmo auditório, em que ele falava da importância de acendermos a chama idealista e de arregaçarmos as mangas, e interpelando jovens magistrados e magistrados a acenderem esse ideal e não se deixarem capitular por uma tendência de rotina em que ele expressava. Eu já estava desenganado, e, no entanto, quando recebemos aqui o ministro Humberto Martins, uma visita institucional com que prestigiou a sessão judiciária, visitando a sala de memória, que está aqui no prédio, e fiz menção a isso, a servidora do Cineia, e ela conseguiu encontrar uma palestra do Milton Luiz Pereira. Eu fiquei feliz, olha, era o que eu queria, fui ver, não era aquela palestra, era uma anterior ainda, formulada quando foi o primeiro encontro paranaense dos juízes federais. O diretor do foro à época era o ministro Nefe Cordeiro, e a presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, à época, era a ministra Ellen Grace Nordfleet. Estávamos ali em vários colegas, e Milton Luiz Pereira, ele jogou com uma brincadeira muito interessante, dizendo, olha,
estávamos bem ali, o que falávamos hoje na OAB, na dificuldade de se adaptar às exigências da tecnologia, de um mundo tecnológico, de sair da IBM com bobina e de ir para o computador. E ele dizia, olha, eu já falei lá, não queiram que eu vá para o computador, na fala dele, porque daí eu vou pedir aposentadoria. Isso em 1999 ele já ameaçava. Eminente ministro Milton Luiz Pereira não era paranaense, senão de coração. Formado que foi na Universidade Federal do Paraná, advogado na cidade de Campo Mourão, adentrando aos cargos da Justiça Federal. Foi presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ministro do Superior Tribunal de Justiça, foi primeiro presidente da Turma Nacional de Informação dos Juizados Especiais Federais, um eloquente magistrado, impecável na elegância, no trato, na cortesia, e ele conclamava ali, a fala que lhe foi solicitada, era uma história da Justiça Federal, nada mais oportuno de termos numa sala de memória do que uma fala do ministro Milton Luiz Pereira, sobre a memória, a história da Justiça Federal, e o que se esperava, então, em 1999, do juiz do 3º milênio, com os desafios das inovações, hoje da inteligência artificial, qual é o papel que sobra ao juiz num contexto onde cada vez mais as decisões são automatizadas ou robotizadas. Ali, então, o ministro Milton Luiz Pereira dizia, o que é fundamental no passado, no presente, no 3º ou no 4º milênio, é que o juiz continuará sendo um juiz. É aquele que tem a alma, é aquele que tem a vida, o que interpreta, afinal. É aquele que dá, como diziam os gregos, o ânima, a alma ao julgado, e nos responde a pergunta que atualmente está aí. Não haverá justiça sem juízes. Somos imperfeitos, as instituições todas são falíveis, não haverá, porém, justiça sem juízes. Há mais de 25 anos atrás, quando era um jovem advogado curitibano, e para mim era um sonho adentrar aos quadros da Justiça Federal, estão aqui duas pessoas que simbolizam muito esse momento, estimados amigos, doutor João Pedro Gebran Neto e doutor Nivaldo Brunoni, que acolheram um desavisado jovem advogado na fase de dissertação do concurso público e acolheram como são, com acesso, compartilharam ideias, deram dicas sem me conhecer. Era um jovem advogado encantado pelo que representava o Poder Judiciário Federal, pelo que representava a Justiça Federal. Era uma época em que se buscava apoio numa decisão judicial de um juiz federal, de uma juíza federal, contra, por exemplo, ordens de bloqueio dos Cruzados Novos. Me recordo de um tio meu necessitando fazer com seu filho uma cirurgia, seus recursos bloqueados pelo então Plano Collor, e o poder que se via numa decisão judicial que censurava o arbítrio e que acolhia um pleito indispensável do cidadão. Aquilo me trazia a ideia de que essa nossa instituição era perfeita e infalível, e sabemos que não é assim. Tentamos aprimorar a cada passo. E Dr. Rodrigo assina embaixo de cada fala de Vossa Excelência ao trabalho que foi feito na sessão de capacitação pela doutora Ana Carolina e pela doutora Giovana. Foi brilhante, e essa capacitação toda nos ensina apenas isso, o quanto é importante aprimorar. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Temos esta fala de reconhecer as nossas imperfeições, na fala aqui de Paulo Leminski, poeta, escritor curitibano, no livro Distraídos Venceremos, Incenso Fosse Música. Somos e vamos procurar ser ainda melhor. Que Deus nos capacite, que Deus nos dê sabedoria e que Deus nos encoraje a fazer mais e fazer melhor. Deixo aqui minha última saudação, com a sua licença, senhor presidente, porque chega até mim aqui a notícia que o ministro Humberto Martins está na sala conosco. Meu profundo agradecimento pelo prestígio da presença de Vossa Excelência, assim como do ministro Cuquina, do ministro Joel
e de todos os ilustres convidados e das ilustres convidadas a esse ato. Falei demais, peço desculpas aos meus amigos, desejo-me sorte. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao colega Savares. E toca-me agora, caminhando para o encerramento, proferir breves palavras, porque as manifestações deveriam ser feitas, já foram devidamente feitas. De todo modo, agradeço a presença das autoridades, o ministro Humberto Martins, que prestigiou, para nossa honra, essa solenidade, o ministro Cuquina, que também nos acompanhou aqui, representante do Paraná no STJ, o ministro Joel Paciornik, que também representa o Paraná e a Justiça Federal, nosso representante no Superior Tribunal de Justiça, os colegas que integram o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, os representantes do Tribunal de Justiça do Paraná, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional do Trabalho, da classe política, do governo do Estado, dos municípios, Poder Legislativo, Ministério Público, os advogados estão bem representados pelo Dr. Cássio, grande parceiro da Justiça Federal, as autoridades policiais, procuradores, advogados, advogadas, servidores, servidoras, que são a base da nossa justiça. Esse momento, de fato, é bastante relevante, bastante importante para nós. E isso remete a muito tempo atrás, a Justiça Federal, que foi reinstalada aqui na Seção Judiciária do Paraná, em 9 de maio de 1967. Naquela ocasião, o Dr. Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, o Dr. Heraldo Vidal Correia, o Dr. Lício Bleis Vieira e o Dr. Milton Luiz Pereira, depois ministro do Superior Tribunal de Justiça, primeiro presidente da Turma Nacional de Uniformização, que com muita honra foi meu presidente, que eu integrei a primeira composição da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais em 2002. Mas essa justiça foi reimplantada em 67 e já tem uma longa história, e essa história remonta, na verdade, a 1890, quando, por força de um decreto, depois ratificado pela Constituição, ela foi instituída em todos os estados da Federação e efetivamente implantada em 1891 aqui no Paraná. Inclusive, essa justiça que cresceu, que foi recriada em 67, após a criação antes, em 46, do Tribunal Federal de Recursos, e ela passou a existir no primeiro grau em 67, novamente. Tivemos, com a Constituição de 88, o advento dos tribunais regionais federais, hoje são 5 regiões, por força da Constituição, que assumiram a competência que era do extinto Tribunal Federal de Recursos. Na ocasião foi criado também o Superior Tribunal de Justiça, com a modificação do nosso sistema de justiça. E a partir da Constituição de 88, essa justiça cresceu bastante. Todos nós temos conhecimento da grande quantidade de causas que passaram a aportar na Justiça Federal. Eu ingressei na Justiça em 93, junto com o colega Gebran, colega Fernando, colega Cândido. Naquela época, quando nós ingressamos, antes do nosso ingresso, nossa turma já tinha um tamanho expressivo, havia na região inteira, aqui na 4ª Região, cerca de 40 juízes federais. Hoje nós somos cerca de 400 juízes e juízas federais. Hoje nós temos 27 desembargadores, ou seja, uma estrutura que cresceu exponencialmente. Mas, claro, os processos também cresceram numa proporção ainda maior. E isso fez com que a importância das direções do foro fosse crescendo também proporcionalmente. Eu também fui diretor do foro na seção judiciária de Santa Catarina, em 1999 e 2000, e me recordo que fui um dos primeiros diretores do foro que teve dedicação exclusiva a essa função, porque antes era acumulada com a jurisdição. Hoje é algo impensável. A seção judiciária, hoje em dia, tem uma grande dimensão. Aqui no Paraná nós temos 19 subseções, mais a sede, Curitiba, são 20 unidades, portanto, nas mais diversas cidades
do Estado do Paraná. Eu tive o prazer de conhecer praticamente todas na minha passagem pela Corregedoria. E temos ainda também 5 unidades avançadas de atendimento, conheci também algumas delas. Temos ainda 4 turmas recursais, cada uma com 3 integrantes. O Savares é integrante de turma recursal. Ou seja, são mais de 80 unidades jurisdicionais, mais de uma centena de magistrados e magistradas, muito mais de 1.000 servidores e servidoras. Temos ainda também os colaboradores terceirizados. É uma tarefa que requer muita dedicação e muita capacidade. Mas eu tenho absoluta certeza de que o doutor Savares, que a doutora Anne Carina, tem totais condições de fazer frente a este grande desafio. O Savares, como já foi dito, integra a turma recursal do Paraná, é doutor em Direito, já integrou a turma nacional de uniformização, já foi secretário-geral do Conselho da Justiça Federal, portanto, conhece a Justiça Federal brasileira, é presidente de honra do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, e eu participando de eventos no IBDP já tive a oportunidade de conhecer o prestígio que ele tem junto àquela instituição, além de professor conhecido em especial na área de direito previdenciário. Anne Carina, por outro lado, já teve experiência como promotora de justiça no estado do Paraná, juíza do estado também no estado do Paraná, e depois, como juíza federal, atua atualmente na 5ª Vara Federal de Curitiba, que, além de outros processos, tem especialização na matéria civil, habitacional e sistema financeiro da habitação. Também tem um trabalho já reconhecido junto ao Sejuscom desta seção judiciária. Ambos são colegas de concurso, já se conhecem muito bem e certamente, de forma integrada, saberão se desincumbir desta tarefa que lhes foi cometida. Saberão exercer as atividades, as habilidades do administrador, principalmente no plano estratégico, no plano pessoal, ou seja, o desempenho das atividades humanas, que é absolutamente necessário para todo aquele que ocupa um cargo de administração. Notadamente, nos dias atuais, em que vivenciamos essa pandemia, bem referida também pelo Dr. Rodrigo Kravetz, que nos remeteu a um cenário impensado há muito tempo atrás. Eu até referi no meu discurso que nós nos deparamos nos dias de hoje, em especial naquele início da pandemia, mas ainda agora, um cenário distópico que lembra até filmes de ficção. Jamais pensamos que, com todo o avanço tecnológico que temos hoje em dia, enfrentaríamos uma situação como essa. Então, é um grande desafio, e nós, na administração do tribunal, e certamente também na administração das seções judiciárias, todos nós temos a noção da dimensão desse problema, sabemos também que a atuação do Poder Judiciário é absolutamente necessária, porque a sociedade ideal, ela existiria sem conflitos, mas não há vida em sociedade sem conflitos. O Judiciário exerce esse papel de promover a paz social mediante a solução dos conflitos que brotam na sociedade. Também é um prazer estar aqui, nesse momento, participando dessa posse, porque eu integro o Tribunal Regional Federal da 4ª Região desde 2006, sou catarinense, jurisdicionei em Santa Catarina, agora no Rio Grande do Sul, mas com jurisdição em relação aos 3 estados, mas já tive também, eu sempre digo, porque isso me honra muito, tive o prazer de residir no estado do Paraná, em União da Vitória, terra do nosso colega Fernando Quadros, porque fui promotor em Porto União, cidades irmãs, Porto União e União da Vitória, que bem demonstram esse afeto que existe entre catarinenses e paranaenses,
E, por circunstâncias devidamente autorizadas, evidentemente, eu morava no estado do Paraná e trabalhava em Santa Catarina e fazia meus deslocamentos a pé para o trabalho, porque eu morava a cerca de 400 metros do fórum. As cidades são devidamente conurbadas e muito integradas. O tribunal se faz presente aqui também no estado do Paraná. Temos o desembargador Penteado, o desembargador Márcio Rocha, a desembargadora Cláudia Cristofani, que integram a turma avançada, descentralizada do tribunal aqui no estado do Paraná. E a administração vai dar toda a atenção necessária à sessão judiciária. Temos o integrante da administração, que é do estado do Paraná, o desembargador Fernando Quadros, nosso corregedor, o desembargador Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, é um magistrado também experimentado e conhece muito bem a jurisdição, e o tribunal como um todo. E, em nome do tribunal, saúdo aqui o desembargador João Pedro Geva Neto, que muito bem representa a corte neste evento, que naturalmente é restrito. Nós temos muito poucas pessoas presentes fisicamente aqui, a maior parte nos assiste virtualmente. Nossos agradecimentos ao doutor Rodrigo Kravetz, à doutora Luciana da Veiga Oliveira, que enfrentaram dificuldades muito grandes nesse período de pandemia, tiveram que gerir a crise sanitária que se abateu também sobre o Poder Judiciário, e, a despeito desses problemas, tiveram uma gestão com reconhecida competência, fazendo com que os jurisdicionados, os advogados, as partes, enfim, não sentissem maiores efeitos por força da pandemia, porque a jurisdição não teve solução de continuidade. Dificuldades enfrentamos, mas continuamos julgando os processos, fazendo as audiências, realizando os atos processuais. Os novos diretores do foro honrarão, assim como o doutor Rodrigo e a doutora Luciana também o fizeram, certamente honrarão a história desta sessão judiciária. E aqui nós temos a conjugação, é emblemático e é importante, das capacidades do homem e da mulher. A participação da mulher é muito importante na administração do Poder Judiciário, no Poder Judiciário e em qualquer setor da sociedade. Certamente essa integração de ambos fará com que a gestão tenha total sucesso. E sim. Sim. Estava anotado ali. Mas sempre é bom lembrar. Também a menção que eu já fiz ontem aos outros diretores do foro que estão tomando posse, ou já tomaram posse. O doutor Fábio Vitório Matiello já tomou posse na segunda-feira, a direção do Foro do Rio Grande do Sul, e a doutora Érica Giovannini Reutte tomará posse amanhã na sessão judiciária do Paraná. Serão parceiros nessa administração, junto com os colegas do Paraná, e nós temos absoluta certeza também de que terão uma profícua gestão, porque estão ainda impregnados por essa chama referida pelo colega Savares, que nós trazemos. Nós precisamos dar relevância ao trabalho dos juízes, das juízas, dos servidores, das servidoras. Os recursos tecnológicos são muito importantes, sim, e são e serão um foco da administração. Mas há outro foco muito fundamental, que é a pessoa, que é o ser humano, que é a nossa grande riqueza. E nós precisamos fazer com que as pessoas mantenham, ou mesmo resgatem, essa chama que ainda brilha, que diz respeito ao reconhecimento da relevância do trabalho do Poder Judiciário, ao reconhecimento da importância da função social do Poder Judiciário dentro da sociedade. Nós precisamos, assim, homenagear
aquilo que já foi feito e buscar o novo. Não só o novo pelo novo, como disse o colega Savares, na verdade, nem toda mudança, por si só, por ser nova, representa mudança. Eu lembro aqui, inclusive, a passagem na obra de Lampedusa, do Leopardo, em que o sobrinho Tancredi falava ao príncipe, que estava aderindo ao movimento pela unificação da Itália, apesar de ser um nobre, e dizia que muitas vezes nós temos que mudar para manter as coisas como estão. Isso é o novo pelo novo. Na verdade, o novo pelo novo não se justifica. O novo se justifica quando representa conquista, quando representa progresso. Eu tenho certeza que a chama que brilha na mente, no coração dos magistrados e magistradas, servidores e servidoras da Justiça Federal da 4ª Região, é essa chama de buscar o novo no sentido do melhor, do aperfeiçoamento contínuo que é necessário em qualquer obra humana. Esse evento é parcialmente virtual, permite a participação à distância de muitas pessoas, infelizmente não permite, muitas vezes, o abraço fraterno, o aperto de mão, o olhar presencial que expressa amor e fraternidade, que são também muito importantes. Mas, de certa forma, o distanciamento representa aqui um ato de amor, de fraternidade, até para que possamos combater de forma definitiva a pandemia. Enfim, fica aqui a certeza de que os colegas que hoje tomam posse saberão continuar a busca pelo ideal da justiça, saberão usar a razão, usar também a autoridade quando necessário, na lição de Ehring, de que deve haver esse equilíbrio entre o uso da balança, que por si só é impotência, e o uso da espada, que por si só é violência bruta. O equilíbrio entre o uso da balança e da espada é que representa a realização do ideal de justiça. E eu tenho absoluta certeza de que os colegas que tomaram posse, dando continuidade ao trabalho daqueles que hoje se despedem, vão desempenhar um grande mandato na direção do foro da Seção Judiciária do Paraná. E, feito isso, eu convido a todos para acompanharmos a execução do hino do Estado do Paraná. Entre os astros, o cruzeiro azul mais belo a fugir. Paraná serás luzeiro, avante para o porvir. O teu fulgor de mocidade, terra tens brilho de alvorada, rumores de felicidade, canções e flores pela estrada, rumores de felicidade, canções e flores pela estrada. Entre os astros, o cruzeiro és o mais belo a fugir. Paraná serás luzeiro, avante para o porvir, outrora apenas panorama de campos, ermos e florestas. Vibras agora tua fama pelos clarins das grandes festas. Vibras agora tua fama pelos clarins das grandes festas. Entre os astros, o cruzeiro és o mais belo a fugir. Paraná serás luzeiro,
Agradecendo novamente a presença de todos, de todas, que prestigiaram este evento, eu declaro encerrados oficialmente os trabalhos desta solenidade.